Olá, pessoal, com satisfação quero acolher vocês neste lindo mês de setembro que se inicia hoje. Muito prazer, sou professora e chefe de cozinha, Larissa Marques, docente do Senac Gramado, e quero acolher todos vocês que estão participando deste 13º Festival de Cultura e Gastronomia com o tema do Produtor à Mesa. A minha receita de hoje vai ser um clássico risoto feito com uma costelinha de porco defumada e um purê de moranga caramelada. Pessoal, como eu estou sozinha aqui, nesse momento, fazendo essa gravação, eu não vou ter ninguém trabalhando junto comigo, eu vou tirar a minha máscara, né? Estamos seguindo todos os protocolos de segurança, combate ao Covid-19, então está tudo certo, tudo ok. Quero acolher mais uma vez todos vocês e dar início à nossa receita, tá? Quero já desde então agradecer os produtores, todos que se empenharam, estão fazendo essa parceria conosco. Um abraço também ao Festival de Cultura e Gastronomia, a Gramado Tour e todos os envolvidos. Deixar aqui então um abraço à família Wingert, que nos concederam esta linda moranga caramelada, moranga que vai ser caramelada logo mais. Deixar também aqui um abraço para a família Davi Faz, que nos concederam os temperos, no caso a cebola, e as flores comestíveis, que eu vou finalizar a minha receita, que foi o produtor da família do Luiz Wagner. Essa é uma receita de criação minha, diga-se assim, combinações, né? Eu sou muito do agridoce e, de fato, às vezes, falando, não cai no paladar da pessoa. Nossa, mas uma costelinha defumada com uma moranga. Por natureza, a nossa moranga cabotiã, ela já tem essa pegada do doce. Então, o que eu fiz? Eu já tenho aqui ela caramelada, vou mostrar para vocês também. Eu já fiz essa moranga caramelada, mas vou fazer novamente para que você em casa acompanhe, né? Eu vou retirar somente a polpa, que vai se formar um purê. O purê é um tubérculo que é esmagado, uma batata inglesa, doce, pode ser aqui uma moranga ou uma cenoura. No caso, eu caramelei ela só com açúcar e umas especiarias, no caso, utilizei canela. Fez aquela calda como se fosse fazer um caldo de pudim, o caramelo, deixei esfriar. Eu vou retirar somente a polpa, esmagar e cozinhei uma costelinha de porco defumada, tá? Então, o tema dessa minha oficina é misturando as culturas do agridoce ao defumado. Risoto de moranga caramelada e costelinha de porco defumada. Já quero deixar aqui também um abraço aos vinhos do Names, que no final da minha receita, o professor aqui do Senac, o sommelier Gustavo, ele vai harmonizar com o vinho Merlot, que é da Vinhos do Names. Então, meu abraço também aos vinhos do Names, que vai ser um dos vinhos que estará presente no nosso Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Vamos, então, passo a passo da receita. De início, já vou falar para vocês os ingredientes da minha receita. Eu vou utilizar 100 gramas de arroz arbóreo, que é um arroz próprio para risoto. Ele tem os grãos mais compridinhos e mais gordinhos, tá? Então, ele vai liberar bastante amido e vai dar cremosidade ao nosso risoto. Eu vou utilizar 100 gramas de moranga caramelada, 150 gramas de costelinha de porco defumada, 20 gramas de cebola, 20 gramas de manteiga, 50 ml de vinho branco, 450 ml de caldo, no caso um caldo de legumes. Eu posso até mesmo cozinhar a costelinha de porco e extrair aquela água da cocção da costelinha, porém tem que cuidar porque a costelinha automaticamente ela já é bastante salgada, mas vai dar um sabor ímpar no teu risoto. É só controlar a questão do sal no final. 30 gramas de parmesão. Então, essa aqui é a nossa receita de hoje. Costelinha de porco com o purê de moranga caramelada. Começamos, então, gente, sempre tem um fundo, tá? Um caldo. O que eu fiz ali? Eu peguei uma cenoura, cebola, alho poró e salsão com uma carcaça de frango. Eu posso fazer só de legumes ou posso fazer com uma carcaça de frango, que vai extrair a gordura do frango, gordura natural da pele do frango. Eu tirei a pele, mas geralmente a gente utiliza a pele também para dar mais sabor, para ser aquele famoso brodo, caldo. Se eu quero fazer só legumes, eu vou usar a cebola, cenoura, alho poró e salsão.
Ou um fundo escuro, eu vou utilizar o osso do boi ou as aparas da carne. Aqui eu tenho somente cebola, cenoura, salsão alho poró e a carcaça do frango com água. Ele foi reduzindo, reduzindo e cheguei a este ponto aqui, que é um caldo saborizado e um pouquinho escuro pela caramelização natural dos nossos legumes. Eu sou professora aqui no Senac Gramado, então eu gosto de frisar muito isso, né? Falar com os meus alunos que vêm fazer o curso aqui no Senac Gramado, no caso é a cidade na qual eu resido, mas já deixo aqui também meu abraço ao Senac RS, né? Que tem infinidade de curso, no caso, eu sou da área da gastronomia. A gente preza bastante o corte, a higiene, boas práticas, né? Isso é muito importante. Fazer o mise en place, que é a minha organização inicial. Aqui eu já tenho meu arroz, tenho minha costelinha, tenho meu purê, né? Vou utilizar uma placa de corte, eu vou utilizar um ralador para ralar o queijo depois, uma balança. Então, tudo isso é muito importante no passo a passo de uma receita, né? Porque senão eu começo assim a modo louco, como eu digo, vou ficar perdida, eu vou ter que pegar uma coisa, pegar outra, mas não. Tenho todo o meu mise en place já feito. Quero, desde então, também deixar um abraço à Oxford, sempre presente conosco, como vocês estão vendo de fundo aqui, essas louças maravilhosas da Oxford, né? Panelas, ramecan, pratos, bowls, enfim, uma infinidade de louças que dá mais luxo ao nosso prato. Pessoal, então vamos dar início ao nosso risoto, tá? Como eu disse, a base do risoto, ela consiste em ter o arroz arbóreo, que é um arroz específico para risoto. Tem outros arroz também. No caso aqui eu vou utilizar o arbóreo, que é um arroz mais comprido e gordinho. O truque do risoto, de um bom risoto. Quanto mais mexer, melhor, porque ele vai entrar em atrito, um grão com o outro, e vai liberar amido e dar aquela cremosidade para o risoto. Eu vou fazer o risoto de costelinha de porco. Eu já tenho a costelinha desfiada ali, tá? E a moranga caramelada, que estou utilizando aqui uma moranga da família Wingert. Já deixo mais uma vez um saudoso abraço aos nossos produtores. Se eu quiser fazer um risoto de iscas de filé e cogumelo Paris, a base do risoto vai ser a mesma. Eu vou começar com uma panela, tem que ter um caldo, que eu já expliquei antes como é um fundo de legumes, de frango, fundo escuro. Cebola na manteiga, arroz, o vinho branco, ou se eu vou utilizar um vinho tinto para uma finalidade de um risoto de carne, por exemplo, ou um cordeiro, e mexendo sem parar. Finalizo com o meu brócolis gorgonzola, com o meu vegetariano de caponata, ou então de camarão, mas a base do risoto é única, tá? Começando então pela cebola. A gente sempre deixa aqui de base um apoio para a gente fazer de descarte, né, para não acumular o lixo em cima da nossa bancada. Eu sempre falo com o aluno, isso é muito importante, né, a gente ter essa organização do início ao fim, que é o mise en place, tá? A hora que a gente se emociona e chora um pouquinho. Truque para cortar a cebola, quanto menos respirar em cima da cebola, melhor, porque o ácido que vai soltando da cebola, que é natural, faz a gente chorar. Então, se a gente ficar respirando muito em cima da cebola, por isso aquela dica, coloca água na boca, um palitinho de fósforo, o que tem a ver? Nada. O que acontece é que você vai segurar a respiração, tu está com água na boca, respira com mais dificuldade, automaticamente não vai chorar. Então, desvendado aí um truquezinho para cortar a cebola, tá? Vamos cortar a cebola aqui no meio. Esse corte é o corte petit brunoise. Petit, pequeno, termo francês. E brunoise é o corte da nossa cebola. Por que eu vou falar de corte? Porque no nosso curso a gente usa bastante técnica de corte, né? Se eu quero fazer um risoto modo louco, assim, né? Como eu falo aqui, o modo bagual, né? A gente pega, faz um corte meio grosseiro, se tem um nome também. É bruitismo, que é um corte que às vezes meus amados alunos gostam de executar, mas aí os professores vão lá, cobram, né? Na régua, bonitinho, bem certinho. Cortei a cebola, coloco ela aqui, apoiada para baixo, a faca, ó, com cuidado, faço esse corte aqui, não preciso ir até o final da cebola, tá? Cortei aqui, posso dar mais um piquezinho aqui no meio, apoio meus dedos e dou sequência ao meu corte petit brunoise. Para o
risoto, quanto menor, melhor, tá? Bem picadinho mesmo. Ah, eu posso ralar a cebola? Eu não ralo. E não recomendo que rale. Por quê? Porque ela vai soltar bastante acidez, vai ficar um sabor muito marcante da cebola. Ah, mas a cebola é forte. Exatamente, a cebola é forte, mas se eu ralar, ela vai soltar bastante líquido e vai ficar mais forte ainda. Aqui a gente faz bem picadinho, com muito cuidado, né? A faca mesmo cega, a faca corta. Ó. Meu fundo está ali, fogo bem baixinho. É importante que o fundo entre ali de forma quente no nosso risoto. Ó, tem a cebola bem. Petit brunoise. Mais um pouquinho, eu quero ela bem pequenininha. Pronto. A cebola está ok. Deixa ela aqui de ladinho mesmo. Vamos ligar então aqui a nossa frigideira. Essa é uma frigideira da Oxford, segura bastante o calor, tá? Então, a gente tem que controlar bem ela. Dica para mexer o risoto, tá? Sempre uma espátula de silicone. Ela é melhor, ela é flexível e tem todo o movimento. Todo o prato, toda a área que envolve a gastronomia tem técnica. Desde um simples risoto até mexer o risoto de forma correta, tem uma técnica, que é como se fosse fazer um 8. Quando eu for fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Cebola aqui, a minha manteiga, o vinho já está aqui, vinho tinto, seco, é o que eu sempre brinco, nem é suave nem para o sagu, tá? Então, a gente vai utilizar o nosso vinho branco, seco. Certo, pessoal? Mise en place ok. Enquanto aquece um pouquinho aqui, a gente tem que controlar. A costelinha está aqui já cozida, esse aqui eu vou só finalizar o prato. Tá? Aqui eu vou colocar no risoto, ela está cozida também e desfiada. Ó, consegue ver aí bem? Uma costelinha defumada, desfiadinha. Aqui, tá? Coloquei na panela de pressão. Pegou pressão, eu conto 25 minutos. Isso também depende da quantidade. Se eu for cozinhar 1 quilo, por exemplo, eu vou deixar um pouco mais. Nesse caso, 25 minutos foi o suficiente para chegar àquele ponto ali. Vamos colocar um pedaço de manteiga aqui. E a nossa cebola. Eu não quero dourar a minha cebola, eu quero deixar ela só translúcida. Diferente de fazer ali uma farofa ou uma carne de panela, por exemplo, tá? Ó. Só agregar aqui. Deixar derreter um pouquinho a nossa manteiga. Só isso aqui já dá um sabor e um cheiro maravilhoso. Meu arroz está aqui. Eu vou guardar um pouco da manteiga, tá? Porque eu vou finalizar, que é o mantecato. É a mistura de manteiga e parmesão que vai dar mais sabor e cremosidade ao nosso risoto. Se vocês notarem, a gente está trabalhando com bastante cor, né? Tem ali o amarelo. Vou desligar ali já. Sempre cuidar, porque pode estar quente aqui, né? Então, a gente se empolga e queima os dedos. Tem essa cor linda também aqui, um azul, uma espátula vermelha, bastante colorido. A cebola deu uma leve murchada, né? Como vocês estão vendo ali, ó. Não precisa dourar a cebola, tá? É só deixar ela translúcida. Translúcida quando ela murcha e fica um pouco mais transparente. O meu arroz arbóreo, vou colocar aqui. Ó, vou misturar um pouquinho para agregar a cebola,
a manteiga e o nosso arroz. Ó. Fiz isso aqui, já misturou tudo, já deu um sabor. Eu entro com o meu vinho branco. Coloquei o vinho ali. Vamos deixar evaporar. Se você quer o risoto um pouco mais alcoólico, você coloca o vinho nesse momento e no final também. Eu gosto de colocar todo de uma vez e mexer bastante, vai evaporar. Nesse movimento, ele já começa a liberar o amido, porque os grãos estão entrando em atrito um com o outro. Eles vão agredindo e liberando o amido necessário para dar cremosidade ao nosso risoto. Ó, feito isso, eu vou começar a entrar com o meu fundo de legumes, ó, pouquinho por vez. Não precisa colocar muito, tá? Isso. Ó. Vocês conseguem ver o movimento? Tipo um 8, ó. É esse o movimento certo do risoto. Ó. Por que eu disse que o material necessário e adequado é esse aqui? Porque eu consigo raspar aqui do lado, ó. Todo ele, ó. Então, aqui. Deixar um abraço também para o pessoal de Parobé. A Miriam, a intérprete, que está fazendo também esse momento comigo. Né? O pessoal que está aqui na produção, na gravação, já está sentindo um cheiro. O qual você que está em casa, nesse momento, não está sentindo. Só quando for executar essa receita, eu já passei ali o passo a passo, vai ter a descrição também. Ó. Aqui o truque do risoto. Mexer sem parar. Quanto mais mexer, mais cremoso ele vai ficar. Ó. Mais um pouquinho de fundo do nosso caldo. Não pode encharcar muito, tá? Porque vai ficar até ruim para ter esse movimento aqui, ó. Ok. Então, é importante deixar bem claro, tá, queridos, que todo risoto inicia dessa forma. Manteiga, a cebola bem pequenininha, bem petit, o termo correto, né, o petit brunoise. O arroz arbóreo, que é o que eu estou utilizando, tem o carnaroli também, que é o arroz italiano, próprio para risoto. Ó. O vinho branco. E o caldo, mexer, 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 até ele ir cozinhando. Lembrando que um bom risoto, na minha opinião, e para o meu gosto, ele tem que ser bem al dente, bem crocante no dente. Engana-se quem fala, risoto é aquele arroz papa, né? Grudado. Ele tem que ser durinho. O que vai deixar o nosso risoto cremoso é esse movimento que eu estou fazendo. Mexer do começo ao fim. E finalizar, claro, com o mantecato, que é o qual eu disse antes. A mistura de manteiga e parmesão. E eu escolhi essa receita porque, como eu disse, né, uma criação minha, eu tenho bastante história. Certa vez, no evento lá em Porto Alegre, foi esquecido o risoto. Do nada, na movimentação do evento, nossa, o risoto, que vai ser o risoto hoje? E na semana anterior tinha feito uma feijoada, um evento que era feijoada, e nessa feijoada sobrou bastante moranga caramelada. O que nós fizemos? Extraímos a polpa dela, colocamos num saquinho plástico, aquela exigência da etiqueta, e congelamos, né? E nesse final de semana do risoto tinha um ragu de cordeiro e esse purê de abóbora congelado. E na hora em cima do lato ali, como se diz, tínhamos que ter um risoto.
Tinha arroz arbóreo, tinha o vinho, tinha cebola. Eu lembrei do purê congelado e tinha um ragu de cordeiro. E foi o risoto. E mesmo eu, né, Larissa, não gostando muito do cordeiro, né, não sou uma eu amo cordeiro, né, como. Falei, meu Deus, vai ser a nossa salvação. Aquele ragu, né, um molho bem encorpado, bem saboroso, com o purê. E aí nasceu essa criação desse risoto. E eu pensei, bom, por que não fazer uma adaptação para algo que eu gosto muito, que foi a costelinha de porco defumada. E é uma combinação de sabor, gente, assim, ó, sensacional. É muito gostoso, porque entra aquela pegada do defumado, o sal, aquela cor da costelinha defumada, que fica uma tonalidade meio rosada. As especiarias que eu vou utilizar, no caso, eu posso fazer um caramelo com anis estrelado ou canela em pau, canela em rama. E a moranga, que ela já é levemente adocicada. Então, ficou uma combinação muito saborosa. E sem falar também na cor. Porque ela, como vocês estão vendo aqui, tem essa cor linda, né? Ela crua é aqui. Né? Ela crua é aqui, esse tom laranjado. E ela cozida vai entrar o caramelado, que fica essa tonalidade linda, essa cor maravilhosa. E aquele caramelo com o sabor das especiarias, que vai remeter de fundo uma copa defumada, uma copa embutida, que utilizamos bastante especiarias. Canela, noz moscada. Então, a combinação, de fato, é sensacional. E aí eu escolhi fazer este risoto e prezar bastante, né, os produtores aqui da nossa região, que consideram todos os insumos maravilhosos também. Teremos receitas a mais adiante, já vou dar o spoiler, né? Já vou falar que vai ter de receita. Vai ter uns cogumelos lindos, maravilhosos, enormes, recheados com linguiça defumada da nossa região também. Pessoal, então, o que eu sempre falo na cozinha, né? A cozinha, a gente sempre tem que ter uma colher do nosso lado, né? Para a gente provar o grão do arroz, o ponto. É claro que ele está durinho ainda, mas a gente vai provando para ver e ir testando. Automaticamente está duro ainda, mas não sei se vocês conseguem enxergar. Ó, pega bem ali, dá de ver que ele está cremoso já. Ó. Ai, colocou creme de leite, requeijão, nata. Não coloquei nada, coloquei só amor, mexendo pausadamente com aquele caldo que já tem um sabor sensacional. O que eu vou fazer agora, tá? Eu jamais coloco o meu ingrediente do risoto aqui. No caso, costelinha defumada e purê de moranga. Frio. Porque até esquentar vai passar o ponto do meu arroz. Então, eu vou desligar aqui. Essa panela aqui, linda, maravilhosa, segura bastante calor. Vai continuar a cocção do nosso risoto. Mais um pouquinho de caldo. Dou uma mexidinha aqui e vou controlando. Como que em grandes eventos, em restaurante, eles fazem? Desse mesmo modo aqui. Aí eles barram o cozimento, colocam numa forma, numa AGN, colocam na geladeira para barrar o cozimento. Porciona e finaliza. Ou no evento, eu faço isso aqui, deixo ele esfriar e cozinhando lentamente, e depois eu finalizo, que vai ser o que vai acontecer agora. Ó. Vou aqui, controlando, mexendo de vez em quando, tá? Tenho já aqui esse purê de moranga, maravilhoso. Só vou virar aqui a minha placa de corte. Tem o gosto da cebola, mas a cebola estava crua e que já está cozido, né? Então, vou deixar ali. Vamos colocar um pouco de álcool aqui. Sempre importante, né? Cuidar dessa higienização também. Ó. Já tenho ela cozida aqui. Vou pegar uma outra colher e vou tirar a polpa da moranga, que é só aquela parte que eu quero consumir, que ela vai estar caramelada. Vou pegar mais uma panela aqui para a gente aquecer. Trabalhar com mais um pouco de cor, né? Adoro cores. Olha aí, contraste de cor sensacional, né? Panelinha aqui, vou pegar a minha moranga. Coisa que eu sempre falo, e vou fazer questão de falar mais uma vez. Mão de cozinheiro tem que estar sempre higienizada. Sempre limpa, né?
E eu não abro mão de trabalhar com as mãos também. Sentir o toque, sentir o dedo, né? Ver ali textura, se está quente, se está frio. Então, por isso que eu falo sempre para meus amados alunos, lavar as mãos, né? Sempre tem que ter a mão higienizada para a gente dar conduta a um bom preparo. Aqui tem meu purezinho. Agora vai do gosto, conforme eu passei na receita, 150 gramas deste purê. Eu gosto menos doce. Coloca menos doce. Eu gosto bem doce, aquela pegada do agridoce, daquele caramelo, das especiarias, que é o meu caso. Aí eu coloco um pouquinho mais. Mas, como eu disse no início, como eu estou fazendo essa oficina sozinha, por isso eu estou sem máscara, e esse meu prato não vai ser comercializado, somente eu vou provar. Então, eu vou fazer conforme a receita, mas mais um pouquinho puxado para o caramelado, que é o que eu gosto, tá? Mas, só mais uma vez explicando por que eu estou sem a minha máscara. Eu vou deixar essa aqui para finalizar, colocar por cima depois. Claro que eu quero um pouco desse caramelo também, né? Desse sabor aqui maravilhoso. Olha que linda essa cor. Consegue ver mais um pouquinho? Ó. Coloquei ali. Tenho já a minha costelinha cozida e desfiada. Mais uma vez, vou repetir para vocês. Eu coloquei na panela de pressão por 25 minutos. Ó, aqui, ó. Ele tá bem cremoso, ó. Consegue ver? Tá ok ali? Bem cremosinho. Eu vou hidratar com mais um pouquinho do meu caldo. E o arroz lentamente vai crescendo e vai cozinhando. Ó, coloquei aqui. Mais uma leve mexidinha aqui. Ok. Vou pegar mais uma colher ali. Essa aqui mesmo. Eu estou com a minha moranga caramelada. Ó. Tenho aqui já a mistura da minha polpa, do meu purê. E a minha costelinha defumada. Como eu disse antes, isso aqui nunca pode entrar frio no arroz, porque são pontos de cocção diferentes. Até aquecer, vai passar do ponto meu arroz. E se eu estiver fazendo direto sem parar, posso fazer também. Vou mexendo, coloco ali, vou tirando, né? Aquele ditado, um olho no peixe, outro no gato. O termo que nós utilizamos, né? Então, tem que ter sempre essa atenção. Misturadinho aqui. Ok, eu vou fazer o quê? Só vou colocar de lado aqui e vou cozinhar. Vou higienizar as minhas mãos ali. Fogo baixinho, tá? Porque ela já está cozida, não precisa de cocção nenhuma. É somente para aquecer. Ok. Aquilo entra a questão do gosto, tá, queridos? Se eu gosto mais agridoce, coloco um pouco mais e um pouco do caldo. O que eu vou fazer aqui? Como já tem o sabor doce do meu caramelo, eu vou colocar um pouco desse meu caldo de legumes aqui. Está quente, automaticamente vai dar mais calor e acelerar um pouco o processo. Cozinha sempre atenção, tá? A gente tem que estar atento aos detalhes. Ó. O fogo, ele esquenta, ele queima. Então, a gente pega um paninho para segurar ali, ó. Mais um pouquinho do meu caldo aqui. É uma alegria, né, gente, poder ter o nosso festival de gastronomia voltando a ser o que era. Ano passado, nós gravamos também aqui no Senac Gramado, na nossa escola. E não tivemos os restaurantes na rua, né? Então, aos poucos, nossa vida vai voltando ao normal, né? Mas eu sempre falo para meus alunos, Covid não acabou ainda, a pandemia não acabou ainda, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado, essa atenção, mas já é uma vitória comparando com o ano passado, que nós só gravamos
Alguns restaurantes disponibilizaram alguns pratos. As pessoas iam até o restaurante e consumiam aquele prato. Hoje nós teremos 12 restaurantes ali na rua, ao lado da igreja, né? Então, da catedral. E vai ser muito bacana. Quem tiver oportunidade, vá, participa, né? Vamos valorizar esse evento que é tão lindo, né? É tão acolhedor, é o que eu digo sempre, né? Eu amo a gastronomia, eu amo o que eu faço. A comida é sempre motivo de acolhimento, nos acolhe, aquece o coração. Como é gostoso receber amigos em casa, né? Inclusive esse domingo que passou, eu recebi um casal de amigos lá de São Lourenço do Sul. Eu fiz esse risoto, né? Aí eu falei, já vou, né, testar ali também, porque embora eu faça sempre, né, o caramelado, a quantidade de especiarias, e é isso, a comida nos envolve, nos acolhe, toda a família tem aquele histórico, né, da cozinha, seu berço, o coração da casa, onde você quer receber uma visita, você vai lá e faz um bolo, ou só um cafezinho preto, um simples cafezinho preto, já conforta o coração, já acolhe. E nós temos a oportunidade, esse ano, do 13º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, voltar aos poucos à nossa realidade, né? Pronto, tenho aqui meu purê aquecido. O que eu vou fazer, como eu falei antes, com cuidado, né? Porque o fogo queima. Eu vou pegar aqui um Perfex, colocar do lado e voltar o meu risoto para finalizar. Então, cozinhe atenção nos mínimos detalhes, tá? Ó, já está bem aquecido, não sei se vocês conseguem visualizar ali. Está bem cremoso, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Vou levantar ele aqui. Olha a cremosidade que está isso. Olha essa cor aqui. Né? Aqui tem o sabor da costelinha defumada, da nossa moranga caramelada. Mais uma vez, um abraço à família Wingert, que está apoiando o nosso evento. Fogo está ligado, dou sequência ao meu risoto para poder finalizar. Tá? Vamos lá, continuar mexendo. Claro que ele dobrou de volume, ele cresceu bastante, como vocês estão vendo aqui. Ó. O que eu vou fazer enquanto ele vai cozinhando um pouquinho? Ó, mais um pouquinho de fundo. Eu vou utilizar queijo parmesão para finalizar o meu risoto. Ó. Eu deixei ele paradinho aqui, vou pegar um prato aqui da Oxford, né? Uma louça, não uma louça qualquer, uma louça linda e maravilhosa, mas que está à minha vista ali. E vou ralar o meu queijo, tá? Quero ralar no ralador fino, para quê? Para que aumente a cocção de forma mais fácil. Tem a opção de ralar ele no grosso e no fininho. Quero mais fininho, porque daí ele derrete mais fácil, tá? O queijo parmesão, ele sempre é a gosto. Mas eu coloquei mais ou menos 30 gramas. Por quê? Porque eu não quero que o queijo seja destaque da minha receita. Embora todo o prato é um conjunto. No caso aqui é um risoto de costelinha defumada e moranga caramelada. Então, o destaque do meu prato precisa ser esses dois ingredientes, esses dois insumos. Mas o queijo vai dar sabor e vai dar cremosidade ao nosso prato. Parmesão ralado. Sempre ralado na hora, né? A gente passa mais um apurinho ali, mas a qualidade do parmesão ralado na hora sempre vai ser melhor. Ok? Meu parmesão está ralado aqui já. Eu tenho a manteiga que está ali. Ó. Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Ele está aquecido. Novamente eu vou provar sempre, né, uma colher. Lembrando que aquela que eu utilizei antes, já deixei ali, para não confundir. Ó. Tá bom. Vai ficar melhor ainda. Ah, mas eu não vi que a prof colocando sal. Exatamente, não coloquei sal, porque a costelinha já é bem salgada, embora vai casar com o agridoce da nossa moranga. Mas o queijo também é bem salgado. Se necessário, uma pitadinha de sal só no final, tá? O que eu faço agora? Pego aqui esse purê maravilhoso, que vai ser o... Ó. Entrando cor e sabor.
Agregar bem aqui. Bem cremoso. Ficou claro, né? Por que a gente tem que aquecer antes. Qualquer ingrediente que eu vou utilizar, menos os queijos, só um exemplo, uma colocação. Se eu for fazer um risoto de 4 queijos, tem que aquecer o queijo. Não. O próprio calor vai aquecer os queijos e vai fazer com que eles se derretam, né? Então, não tem necessidade. Eu gosto de dar esse exemplo porque vocês que estão acompanhando, né? Eu gosto de risoto de 4 queijos e bacon. Uma tortura, né? Aí, a prof falou que tem que aquecer. Não. Queijo só coloca e finaliza. Já tem uma cor linda, maravilhosa. Agora eu vou fazer o quê? Com essa colher eu vou pegar a parte de trás, que eu não coloquei na minha boca, tá? Ó, eu vou provar aqui, ver se tem necessidade de colocar mais um pouco do caramelado. Não. Qualquer coisa eu coloco para mim depois, para finalizar. Pronto, risoto bem cremoso, lindo, maravilhoso. Vou pegar aqui um pouco de manteiga. Se não bastasse todo esse sabor, essa delícia. Mais um pouco de manteiga. E esse queijo parmesão. Posso utilizar um queijo colonial, um queijo aqui da nossa região? Pode também, perfeitamente. Por que não, né? Por que não? Ó, estava cremoso antes, quem dirá agora com esse queijo? O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar a minha bancada para a gente finalizar o nosso risoto. Mas ele está pronto. Como eu disse, essa panela ela segura bastante o calor, então se eu desligar, ela vai continuar quente e vai continuar cozinhando o nosso arroz, tá? Então, eu vou fazer isso, organizar a minha brigada aqui, o meu espaço, escolher um prato, como eu sempre brinco, né? Eu fecho os olhos e pego qualquer um ali, porque estou bem servida de louça. E é isso. Desliguei e montar o nosso prato. Pessoal, então, risoto finalizado, tá? Aqui, ó, no ponto bem cremoso. Tentar mostrar ali para vocês, ó. Tem uma cor já muito bonita, né? A cor da moranga caramelada, da esse tom meio laranjado aqui, com o contraste da costelinha de porco defumada, desfiada. Quero aqui acolher o professor Gustavo, que é o nosso sommelier aqui do Senac Gramado, vai trazer um vinho para harmonizar com o nosso prato. Olá, trazendo então hoje um Dunamis Merlot, que é parceira, a Dunamis é parceira do festival, e esse Dunamis Merlot ele vai acompanhar muito bem com as suas características, vai harmonizar muito bem com o nosso risoto. Ele tem um tanino muito redondo, ele tem uma acidez muito equilibrada, que vai equilibrar com o prato. Pessoal, então o risoto está aqui, eu vou pegar uma louça aqui atrás, como eu falei antes, né? A Oxford mais uma vez conosco no 13º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Eu vou montar o prato. Eu sempre falo para os meus alunos, se tem coisa que nasceu para ser solto nessa vida, é o arroz. Não colocar em ar, deixa ele soltinho, né? O risoto não tem assim detalhe de empratamento, porque ele é um arroz, nós vamos colocar sempre no meio do prato. Já está higienizado o nosso prato ali. Ó, o risotinho aqui está pronto, sempre ter cuidado para não sujar o prato, bem no meinho aqui, né? Ó, coloquei o risoto, ele vai ficar soltinho aqui, vou dar só um tapinha aqui embaixo, bem delicado, ó, mais um pouquinho aqui. Vou utilizar para finalizar esse nosso prato as flores comestíveis, deixa eu deixar aqui mais uma vez um saudoso abraço aos produtores que estão conosco. A moranga, quem concedeu foi a família Wingert. A cebola é o Davi faz. E as flores comestíveis, Luiz Wagner, que nós vamos finalizar o nosso prato. Tem aqui então o prato, bem soltinho o arroz. Vou pegar aqui uma flor comestível, né?
para dar mais luxo e dar mais glamour ao nosso prato, tá? Vamos utilizar então aqui uma pinça, né? Somente colocar uma florzinha aqui em cima, utilizar também um broto comestível. É bacana, é bonito trabalhar com cores, né? Embora as flores comestíveis, tem pessoas, é muito frufru no prato, mas dá uma delicadeza a mais e um glamour. Então, eu sempre gosto de finalizar com uma flor comestível, né? Isso não é regra, mas é só questão de gosto mesmo. Temos, então, aqui o nosso prato finalizado, né? Deixar aí um abraço a todos que estiveram conosco neste momento. Uma simplicidade, cor e sabor, cor e sabor, com o vinho que o professor trouxe para nós, que é uma combinação sensacional. Mais uma vez, muito obrigada a todos, estejam conosco, visitem-nos, né, no Festival de Gastronomia esse ano, graças a Deus, voltando à normalidade, os restaurantes ali, com alguns pratos doces e salgados, tendo todo aquele cuidado, o protocolo sendo, né, à risca ali, medindo a temperatura, álcool gel, distanciamento, uma quantidade X de pessoas, para que o nosso evento seja, mais uma vez, lindo e sensacional. Muito obrigada a todos, professor, muito obrigada. Muito obrigado e saúde a todos, né? Saúde a todos nós, né? Vamos provar então o nosso risoto, a harmonização do vinho Merlot, é isso? O Merlot da Dunamis, nossa parceira no festival. Muito obrigada e participem do nosso Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado.